Bem-vindos, Complemente Podcast no ar, Fabiano Assis, Malu Pires, para falar sobre coisas que ajudam na saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre algo que acontece de mal com as pessoas, né? Que é a psicossomatização. Sim. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém quer ter sintoma, mas faz parte do nosso dia a dia. E para isso a gente trouxe a Ana Lúcia Cosenza, psicóloga e mestre em ciência quântica. Aí já me apaixonei, né? Porque ciência quântica, eu era muito do concreto, Tana, sendo bem sincera, Todos tá? nós. Eu sempre fui da física, aquela física da oitava série. Clássica. Oitava série, agora é nona série. Mecânica. Né? Isso, adorava. Toda hora eu fico falando com a Malu. Acústica, onda, fico pegando aquela física concreta para explicar um monte de coisa do dia a dia. Logo com quem, né? Eu acho um Comigo, saco, né? que eu sou toda, eu já sou das energias totais. E aí a física quântica, ela me ajudou, né, não só no Complemente, a entender um pouquinho mais dessa relação, né, do corpo e da mente, da alma, né, cada um chama de uma forma, né. Então acho que primeiro te agradecer por estar Ana, aqui com a gente. muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa, falar sobre esse assunto que é tão bacana e trazer um outro olhar. A gente já falou, né, sobre psicossomatização, sobre os sintomas, mas cada vez a gente olha de uma forma diferente, a gente traz uma consciência diferente. Rico, né? É muito rico. Muito obrigada, né, por esse convite. É sempre muito bom poder falar disso, né? Assim, poder falar de saúde de uma forma geral. Né? Saúde integral, né? Saúde integral, saúde real, né? Saúde real. A gente não está acostumado a falar de saúde, né? A gente vive uma cultura da doença. Sim. Né? Então, isso foi até o grande motivador do meu trabalho, né, de começar a ir por esse lado dentro da psicologia. Eu comecei a ver uma demanda imensa de adoecimentos, não só adoecimento mental e emocional, mas do adoecimento físico. Né? Então, muita gente com doença autoimune, doença psicossomática, doença crônica, e mesmo o adoecimento do dia a dia, né? Dor aqui, dor ali, sim, né? Todos esses. E daí que você criou esse método que a gente não comentou aqui, que é a doença como mapa para cura, não é isso? Mapa para a saúde. Para a saúde. Um mapa para a saúde real. Real, legal. Né? Isso começou a vir, é claro, depois do todo o processo do mestrado, né? Tá. Tem toda uma caminhada de estudo, né? Dentro da psicologia mesmo. Eu sou gestalt terapeuta também, então legal. A gente já olha muito esse processo, né? O ser em processo, e a ciência quântica trouxe aquela chacoalhada de, cara, vamos mexer nisso aqui e olhar profundamente, entender esse adoecimento, entender que o adoecimento não é só material, não é só do corpo físico, né? Sim. Porque que a gente vê as pessoas sofrendo profundamente, né? Batendo cabeça atrás de uma cura, buscando uma cura, buscando uma solução, né? Mudando muitas vezes de um médico para outro. E de remédio também. De remédios, né? Especialista disso, especialista daquilo. E você não consegue ver essa unidade. Então, a cultura da doença, ela olha para a doença, mas ela não olha para o ser que adoeceu. Sim. Né? Então, a gente tem uma cultura de remédio para tirar sintoma, remédio para tratar, mas o que é o tratar, né? Plano de saúde, você vai lá para se cuidar, quer dizer, para cuidar não, para... É um plano para ter saúde, não para cuidar da doença. A gente não tem um plano para ter saúde, a gente vai lá para fazer um check-up, quando muito para fazer um check-up, que é para você, o check-up, na verdade, você vai ver o que está acontecendo ali, a doença no início, né? Sim. Mas não para fazer uma prevenção, para fazer um tratamento preventivo. Acaba que a gente olha mais para o final da cadeia, né? Os sintomas, a doença que já está aqui, né? Mas o início disso tudo, né? A causa, de onde vem, é um lugar muito mais difícil, né? Das pessoas darem essa atenção. Você olha esse método, né? É mais para olhar para não chegar nesse lugar, para não chegar na doença, ou é para tratar... Para as duas coisas. As duas coisas. Na verdade, para as duas coisas. Acho que a gente precisa entender como é o processo do adoecimento, né? E isso parte, assim, acho que a grande causa do adoecimento, seja ele emocional, mental, físico, é uma divisão do ser,
né? O ser humano, a gente está acostumado a ser fragmentado. Então, a gente tem corpo, mente, espírito, como se fossem entidades separadas. E a gente não é essa entidade separada, né? A gente é uma consciência, alguma coisa maior, que se expressa através do corpo, através dos pensamentos, através das emoções, mas por trás disso tem uma consciência. Tem esse que a gente pode dizer que é um plano espiritual? Pode, mas a gente chama de um processo de consciência, né? O que é isso, né? Vamos tentar fazer um pequeno exemplo aqui, Tá. né? Eu costumo brincar e falar assim, você não é o teu corpo e você não é o teu pensamento. O teu corpo e o teu pensamento são expressões de você e estão juntos, né? Não tem essa separação. A gente didaticamente fala nisso separado, né? Mas são veículos de expressão. Tá bom. Se eu falo para você assim, para agora, fecha o olho um pouquinho e para pensar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Experimenta, realmente. A gente aqui agora? Experimenta. O primeiro pensamento que vier na sua cabeça. Ok? Ok. O pensamento em si não é tão importante para mim agora. Eu quero mostrar para você que tinha alguém esperando um pensamento. Você percebe isso? Uhum. Independente do pensamento que você está tendo, existe alguém esperando esse pensamento. Essa é a consciência. Perfeito. Essa é a dimensão da consciência. Tá ali disponível para o pensamento acontecer, mas está alerta que ele vai acontecer. É o seu ser, Uhum. né? É tua alma, teu espírito, seja lá o nome que você quiser dar. Uhum. Tá? Mas e isso ele vem num conjunto. A gente não pode quebrar ele. Tá. Quando a gente quebra ele, a gente se afasta dessa essência que a gente é. Então, a gente costuma ver o adoecimento muito numa cristalização da pessoa. Uhum. Então, como é que eu me cristalizo? Eu me cristalizo, que a gente chama da identificação, né? Eu vou acreditar que eu sou a profissão que eu exerço, que eu sou a função que eu tenho dentro do meu trabalho. Da minha família. Que eu sou o papel que eu exerço dentro da minha família. Se eu sou mãe, se eu sou filha, se eu sou o carro que eu dirijo. Às vezes até um diagnóstico, né? A pessoa muito, o diagnóstico. Né? Ela recebeu em algum momento da vida. Eu sou aquela doença. Eu sou. As pessoas até falam, né? O meu câncer, a minha diabetes, o meu... Né? Então, eu faço uma identificação muito grande com coisas que estão fora de mim e que são necessárias para a gente exercer... A parte funcional também, né? Porque Pra a diabetes, né? Ela tem que ter algumas limitações, né? Sim, sim. A gente precisa desses papéis, dessas identificações para existir no plano material, tá? A gente vai existir. Essa consciência que nós somos, ela vai se expressar no plano material através desses personagens, dessas personas, tá? Desses selves. A gente vai se expressar a partir disso. O problema é que a gente está em movimento. Vida é movimento. Vida é transformação, né? A nossa finalidade maior, provavelmente, de viver é uma finalidade evolutiva, né? A finalidade de viver é viver. Sim, e não sobreviver, né? Não sobreviver, é viver, estar na experiência. Então, eu preciso estar em movimento. Se eu me identifico com um lugar de uma forma que eu estagne esse processo de crescimento e transformação, eu impeço a minha essência de ser aquilo que ela está precisando ser naquele momento. Tá. Ana, assim, o pessoal deve estar pensando, né? Poxa, mas quem nunca passou por uma sensação, por exemplo, né, a gente está falando aqui sobre sintoma e doença, né, antes de começar aqui a gravação, né? Quem nunca foi fazer, sei lá, uma maratona, uma prova, aí tem aquela dor de barriga, né? Aquele sintoma... Coração palpitando. Aquele sintoma que não é uma doença, mas, de uma certa forma, é uma expressão da mente, da consciência dela, não sei como é que você chama, no corpo, né? A pessoa que está prestes a fazer, sei lá, uma prova importante, dor de barriga, começa a suar, transpirar, né?
aquela reação dos 3 Fs, né? Fear, Fight, Freeze, né? Uhum. Isso é um mecanismo, a gente pode dizer que é um mecanismo natural, lá, pegando a parte da amígdala, né? É uma parte natural do ser humano ou é uma parte que a gente pode, através de algum método, blindar um pouco mais essas Não, reações? a gente não tem que blindar. Não tem que blindar, legal. A gente não tem que blindar, ao contrário. A gente tem uma dessensibilização a respeito dos sentimentos no corpo, que a gente precisa voltar a ter. Dessensibilização? A gente não sente os sentimentos no corpo. A gente só sente em momentos muito, muito agudos, né? Mas os sentimentos, eles estão no corpo. E é isso que você falou. Quando eu me apaixono, eu sinto borboletas na barriga, não é isso? É um sentimento que ele está no corpo. Só que a gente não se dá conta desse corpo, então a gente não escuta a comunicação que esse corpo está trazendo para a gente. No dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. A gente tá... Você sabe que tem esse sentimento, mas você não sabe o que quer dizer, é isso? Não, a gente nem se dá conta do sentimento. Tá. A gente tem pessoas que nem sentem, nem conseguem sentir. Você pede para ela, fala assim, o que você está sentindo? Eu tô com medo. Em que lugar do teu corpo está o medo? Tá. Não consigo dizer. Porque eu acho que tudo tem um início no medo, né? Eu acho que o medo é um grande vilão ou um mecanismo de proteção, né? Dessas duas formas aí, né? Ou não? Olha, o medo dava um dia só pra gente falar aqui, né? O medo, a gente tem 2 tipos de medo, tá? As pessoas costumam dizer, o medo é ótimo, a gente tem que ter medo, porque o medo é o que te protege. Preservar a espécie, né? Isso. Então, a gente tem 2 tipos de medo. Um é o medo fisiológico e o outro é o medo emocional. Então, o medo fisiológico é esse que eu me vejo numa situação de risco, tá? E aí o meu corpo dispara um processo fisiológico de proteção. Então, eu entro no sistema simpático-parasimpático, né? Que é aquilo que você falou dos 3 Fs, né? Mas que, na verdade, em português, né? O sistema de fuga, fuga, ataque ou paralisação, né? Que é para você ter uma reação, para você poder se livrar daquilo. Então, tem toda uma cadeia de questões fisiológicas que vão acontecer no teu corpo. Por exemplo, nesse momento você não pensa, você para de pensar. O sangue sai das vísceras e vai para os membros, né? Para você poder correr, vai para a musculatura para você poder correr. Então, tem uma série de coisas que o organismo é muito sábio, se prepara para você poder sair. Isso é muito bom, isso é protetivo. Só que ninguém deveria ficar nesse estado durante muito tempo. E a gente tende a se manter nesse estado. O animal, por exemplo, ele também tem esse processo. Mas quando o leão lá está caçando, sei lá, zebra, né? Nem sei se leão caça zebra. Caça. Acertou. Quando o leão está caçando a zebra, ela entra nesse lugar. Sim. Acabou a caçada? Acabou o risco? Acabou. Ou seja, o animal é mais racional para usar os 3 Fs. Ele deixa né? A parte instintiva dele funcionar. Né? Ele não fica criando novos estímulos. Acabou. Nós não, nós temos um medo emocional. Porque que acontece? Esse lugar desse risco, isso gera um estresse. Tá? Isso tudo é um processo de estresse no corpo. O estresse é exatamente essa sensação de que você está em risco de alguma coisa, tá? E que você não vai dar conta de resolver. Então, você pode ter um fator que vai te gerar estresse, um fator biológico, tá? Um fator químico e um fator emocional que te gera estresse. Tá. Então, esse fator do ambiente, ele lida um pouco mais com essa questão desse medo que é saudável, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Agora, quando eu começo a viver em medo
como se eu estivesse em risco, sem estar efetivamente, aí eu entro num estado de estresse muito grande. Aí você adoece. Aí você adoece. Por exemplo, Certamente você adoece. Um desafio no meu trabalho, eu encaro como um incêndio, eu passando por um incêndio na vida real. Eu estou no mesmo estado, né, tanto vibratório quanto de funcionamento. O meu corpo está sempre nesse lugar, e é isso que vai estressando. Seu corpo está sempre nesse lugar de estresse, e isso vai te levar a reações fisiológicas, bioquímicas, que vão te levar a um adoecimento, tá? Agora, tem uma coisa muito interessante dessa questão do estresse também, é que, de alguma forma, quando a gente vai se mantendo no estado de estresse, a gente também vai se dessensibilizando para perceber que você está estressado. Vai se acostumando. Né? Você se acostuma. Vira o novo normal, né? Vira o novo normal. O novo normal é ficar... Então, tem muita gente que está estressada e não tem noção de que está estressada. Que está sob um estresse. Eu sou assim, né? Eu sou assim, né? Nem sabe, nem se dá conta que está em estresse. Vive tão no automático, né? Que nem se dá conta. Está sempre em risco. Está sempre vivendo num estado de alerta. Alerta, essa é a reação, essa é a palavra boa. Você está sempre num estado de alerta. Só que é muito interessante que a célula, eu falo assim rapidamente aí isso. Isso não é física, para ciência quântica aí, né? Essa parte da celular aí é mais... Essa parte para essa dinâmica quântica, né? Essa dinâmica quântica aplicada à biologia. Legal. Tá? Então, assim, mas é não só da ciência quântica, isso é um procedimento celular mesmo, tá? Bom. A célula, ela pode estar num processo de crescimento ou num processo de paralisação. Nunca ela vai estar nos dois estados ao mesmo tempo, tá? E a mesma coisa com a gente. Eu não posso estar num estado de crescimento se eu estou num estado de alerta. Então, se eu me mantenho na minha vida num estado de alerta, eu não dou ação, possibilidade para que eu entre num estado positivo, vamos dizer assim, saudável de crescimento e transformação. Eu vou estar sempre nesse estado de estresse. E isso acontece muito, por exemplo, nos eventos traumáticos, né? Assim, o processo traumático também é interessante, porque a gente fala assim, isso aqui foi... esse é um evento, nossa, esse é um evento traumático. Todo mundo vai ficar traumatizado com isso. Não. O evento traumático, ele vai ser traumático a partir da sua interpretação. É subjetivo, então, né? Como tudo, né? Da sua interpretação. Ali. Então, alguma coisa que pode ser muito básica, muito simples, como, por exemplo, isso acontece muito no consultório, por exemplo, vem uma pessoa com um padrão de comportamento traumatizado, um padrão cristalizado, que está ali acontecendo, que ela nem se dá conta que isso está acontecendo na vida dela, sei lá, eu não sou suficiente para as coisas, eu nunca sou bom para alguma coisa. Eu não dou conta, né? Não dou conta, né? E aí aquilo está ali de fundo na vida dela. Então, tudo que ela vai fazendo a partir daquele óculos que ela bota. Ela já começa daquele ponto, né? Eu não Começa dou conta, daquele já ponto. começa não dando conta. Então, ela já coloca na vida dela um monte de restrições. Eu não dou conta. Então, ali já tem um monte de restrições. Então, eu estou cristalizada neste papel, né? Que a gente já falou das cristalizações. Nem sempre é só na minha função, no meu cargo. Às vezes, sou cristalizada nessas crenças que a gente vai trazendo. Então, ela está cristalizada nesse lugar do eu não dou conta. Cria uma persona insuficiente, né? E provavelmente essa cristalização do eu não dou conta ou eu não sou boa o suficiente vem de lá de trás. Vem lá de trás, então é isso que eu ia falar. Então ela vem com uma coisa do eu não dou conta, que acaba aparecendo no consultório, né, no processo terapêutico, e aí você vê que isso vem de um momento em que de repente o pai entrou no quarto e falou para a criança pequena lá, caramba, você não fez ainda o que você não consegue fazer nada, nunca mesmo. Olha, né? Seu irmão, como é que faz? Você nunca vai conseguir fazer como ele. Então você vê que fulano consegue, você nunca consegue. E aquilo foi um momento inesperado, isso é um trauma.
trauma vem de alguma coisa que você não está esperando. Ou seja, não precisa ser nada absurdo, né? Não Só precisa ser absurdo. um comentário que virou um Não trauma. precisa ser absurdo. Então, é uma coisa inesperada, que a pessoa acha que não vai dar conta de resolver, que ela se sente em risco e ela não sabe como reagir. Ela não pode nem fugir, nem atacar, e ela acaba paralisando ali naquele lugar. E aí fica aquele trauma, aquele lugar cristalizado. E esse eu não dou conta vai permeando a vida dela toda, impedindo que aquela consciência que é quem eu sou vá conjugando outros verbos na sua vida, vai exercendo outras ações na sua vida. Então, eu paraliso num lugar. E aí, olha que bacana, né? O corpo, ele é o veículo da ação, não é isso? Uhum. É o veículo do existir, da ação. Eu existo a partir da ação, das experiências que eu vou tendo no mundo. Não é isso? Se eu tenho, na minha essência, algumas ações que eu preciso fazer, que eu preciso experimentar, e por alguma razão cristalizada eu não estou fazendo isso, o meu corpo está preparado para ter uma ação que ele não pode ter. Tá. Então, isso vai gerando uma disfunção energética ali naquele corpo, e aí você tem uma grande chance de fazer uma manifestação de adoecimento nesse corpo, que não está expressando alguma coisa que você precisa expressar. Sim. É correto afirmar, ver se a gente pode fazer esse fluxo de pensamento. A energia psíquica da pessoa está indo para um caminho de eu não posso, eu não consigo, né? Isso vai gerar um sintoma que esse sintoma pode virar uma doença. Tá correto esse fluxo de pensamento dentro da linha que você Pode. avalia? A gente considera que qualquer doença é em si um sintoma. Tá bom. Tá? A doença, seja ela qual for, desde do que a gente chama de sintoma corriqueiramente, né? Uma dor de cabeça, até um adoecimento, um câncer, uma doença autoimune, Degenerativa. uma doença degenerativa, seja lá o que for, tá? A gente considera que isso é um sintoma. Ela está te comunicando alguma coisa desse ser. Ela está te comunicando alguma coisa desse ser que adoeceu. É o corpo levantando a mão, né? Ei, quero ajuda. É o corpo levantando a mão. Socorro, é uma né? expressão desse ser. E quando é sutil, né? Como você está falando, você trouxe um exemplo bastante sutil, né? Do eu não sou boa o suficiente ou eu não dou conta. Fica mais difícil da pessoa reparar, né? Da pessoa se perceber nesse lugar. Fica muito difícil. É muito mais fácil a gente entender essa ligação, por exemplo, da relação do ambiente, né? Dos seus hábitos, dos seus costumes, dos seus pensamentos com o adoecimento. Quando, por exemplo, a gente fala assim, a pessoa que fuma muito tem uma tendência maior a ter um câncer de pulmão. Isso é uma coisa que as pessoas já acolhem, já entendem essa correlação, porque é mais material, é mais concreta. Sim. Mas é a mesma relação que você pensa numa pessoa que está com um trauma, vivenciando um trauma, que está vivenciando uma dor emocional, que está vivenciando uma angústia, né? De ter... sei lá, uma doença autoimune, seja ela qual for. Mas por assim, exemplo. Você deu o exemplo do cigarro, né? É mais evidente, mais concreto hoje, né? Com a ciência que a gente tem, né? Porque há 50, 60 anos atrás, todo mundo fumava, homem e mulher. Tem até um incentivo, né? Claro. Então, e assim, ninguém conseguia fazer essa correlação, né? Ninguém fazia essa correlação. E aí tem uma coisa... indo mais para esse lado da ciência, né? Vamos falar um pouquinho desse lado da biologia e da ciência nessa ligação. Acho isso tão incrível, isso é tão bonito. A ciência, ela é uma ciência muito materialista, né? Porque, historicamente, houve um momento em que a ciência só podia falar da matéria. Aquilo que não era matéria era do campo da espiritualidade, era do campo da igreja. Né? Então, a ciência não podia falar da igreja porque não ia dar bom, né? Ia ser um problema aquilo ali, tinha todos os atritos. Então, eles fizeram uma separação de poderes. A ciência fica com a matéria
E a religião fica com a espiritualidade, com tudo aquilo que é sobrenatural. Então, a ciência fala da matéria, que é da natureza, e aquilo que é sobrenatural, que não é matéria, vai para o lado da espiritualidade. Isso foi caminhando, a gente tem aí a ciência newtoniana, que vai falar do movimento da matéria, que vai falar da matéria, do movimento da matéria. Ótimo. Aí vem a física quântica, que começa a estudar as micropartículas e consegue dividir o átomo, que era indivisível, né? Que era a última, a menor partícula. E quando ela divide o átomo e vai mais além e divide lá os prótons, os nêutrons, enfim, ela vê os elétrons, né? Ela vê que não existe nada. Não existe uma partícula. O que existe é uma energia. É a onda, o estado de onda. Uma onda de possibilidade. Uma onda de possibilidades. Então, você tem um estado vazio. Sim. Dependendo desse movimento dessa energia, a gente tem uma matéria mais densa ou a gente tem a energia fluida. E aí, indo para essa linha da energia e olhando na visão mais quântica, né? Uhum. Tudo está sempre em movimento, né? Agora que a gente consegue olhar, né? Tudo está em movimento. Ou seja, essa mesa aqui está em movimento. Estamos sentados em vórtices de energia. Exatamente. Então, indo para essa linha e pegando também da energia psíquica, a nossa energia psíquica consegue colocar movimentos subatômicos diferentes para a direita, para a esquerda, para fazer com que a gente adoeça, se cure. Acho que tem um pouco disso também. Sim, né? Toda a energia ela vai ter uma identidade vibracional. Tá. Você consegue detectar, por exemplo, numa ressonância, se você está adoecido ou não, pelo campo de energia que aqueles elementos emanam. Perfeito. Tá? Então, você tem uma identidade da vibração, ok? Então, sim, ela tem a gente consegue reconhecer um elemento químico, por exemplo, pelo tipo de vibração que ele emana, tá, ok? Agora, o que isso interessa para a gente dentro do corpo físico, né? A ciência foi entendendo isso, foi entendendo que isso tudo, todos os campos de energia, tudo como funciona, e aí a gente chega num lugar que a ciência descobre os genes, né? Veio um pouco em paralelo, mas ainda molécula da vida. Então, os genes são o que determinam o nosso estado de saúde ou não. Ou seja, mais uma vez, né? Eu não sou suficiente, eu sou meu gene. Eu né? sou o meu gene. Eu sou meu gene. Então, eu tenho uma característica genética que vai me trazer uma doença X. Câncer, por exemplo. Uhum. Né? Ok. Só que aí, esse estudo continua e a gente percebe e entende que o gene nada mais é do que um modelo. Você tem um modelo. Então, que você recebe familiarmente. Que você recebe da sua junção familiarmente, o processo é aquele, mas aquilo é um modelo. Como se fosse uma forma. A gente vai preenchendo ali ou não, pode deixar vazio. É uma forma, tá? E aí, desse modelo, quem determina que combinações desses genes vão ser ativados ou não é a proteína. Não é o gene que vai estar isso, pá, então isso vai aparecer. Não. Quem vai determinar lá pelo processo de RNA mensageiro, não sei o quê, enfim, não vou entrar nisso para não ficar chatão, mas é a proteína. E a proteína, ela vai fazer isso a partir do que ela vai entender como sinal do ambiente. Então, o ambiente que você vive te manda um sinal, você capta um sinal do ambiente, e a partir desse sinal que você capta, a proteína vai ativar uma coisa ou outra. Tá bom. Ok? Só que a gente pode entender que a gente vai captar esse sinal a partir da nossa interpretação. Faz sentido isso? Sim, depende total. De cada um, né? Depende Ou de seja, cada um. essa proteína que você... O alimento, né? Você está alimentando ali
alimentando as suas células com aquela proteína para ir para um lado ou para o outro, não é isso? As proteínas estão lá, tá? Estão a gente tem essas proteínas que fazem essa comunicação tá. e que vão ativar uma parte do teu gene ou não. E essa parte, assim, ela não vai mudar a sua cadeia genética, Tá bom. tá? Mas ela vai sintonizar o que da sua cadeia genética Para preencher aquela forma. vai aparecer ou não. A forma é a cadeia genética. Tá? Mas o que eu vou usar desses ingredientes, vamos dizer assim, quem vai definindo vão ser essas proteínas. Essas proteínas que são ativadas a partir dos sinais que eu capto do ambiente e sinais esses que eu capto a partir da minha interpretação. Ou seja, a partir dos meus pensamentos, da minha mente, daquele, né, aquela história que a gente estava falando, ó, do óculos que eu uso para enxergar o mundo. Porque o que você entende como uma situação de agressão, por exemplo, você não vai entender. Ele pode entender como incentivo, né? Não é à toa que a gente tem irmãos que vivem uma mesma história, num mesmo ambiente, com o mesmo pai e mãe, e que entendem a vida e a sua história totalmente diferente. Então, às vezes, um pai, né, que foi um pouco grosseiro para o outro, aquilo foi uma forma de incentivo. Foi positivo, sim, né? E estamos falando da mesma situação, da né? mesma com o mesmo pai, a mesma fala. Então, essa percepção é muito individual, né? Esse sentir é individual, né? Esse sentir é totalmente individual, né? E você falou de ambiente, né? Você falou ambiente, como é que você percebe o ambiente? Então, vamos pegar aqui, tem um ponto que a Malu colocou. A pessoa, sei lá, vive num ambiente X, uma empresa que tem... a pessoa fala muito antigamente era bolsa de valores, né? Que agora não tem mais, né? Aquele ambiente complicado, ligação, né? Da nossa época, né? Da bolsa de valores de telefone, né? Um ambiente mais tóxico, mais agitado. Mais agitado, de muita cobrança, de muita toxicidade. Tem pessoas ali que estão achando que é normal, naquele ambiente, e acabam conseguindo gerar uma energia psíquica para não adoecer, e muitos acabam tendo burnout e tudo mais. No seu trabalho, você vai ajudando a pessoa a tentar perceber isso de forma diferente, é isso? Sim, sim. A gente, por isso que é um mapa, né? Porque não dá para chegar assim, não, vou largar o emprego, vou viver na cabana, né? Como trabalho é muito estressante. Não dá, né? Não dá para você simplesmente largar a vida, né? E trocar o externo, né? Só vai repetir o problema. Então, né? Exatamente. É como você tratar simplesmente a doença. Então, se você tem uma doença, se você tem olha só, vamos deixar claro uma coisa aqui, muito importante. A gente precisa cuidar do corpo físico, tá? Claro. Então, aqui eu não estou falando que a gente não tem que fazer um tratamento físico. Tem que fazer, porque você está no corpo físico, vamos tratar o físico, sim. Tá? Só que se você se você trata o físico, mas não trata a causa, que está no ser, não está no corpo unicamente, tá? Aquilo não vai funcionar. Então, com exceção dos acidentes, você sofreu um acidente, quebrou a perna, numa certa instância, eu posso até te dizer assim, olha, se a gente for desenrolar esmiuçar isso aí, talvez você esteja no acidente porque você dirige muito rápido, talvez você dirija muito rápido porque você é ansioso ou porque você não se importe tanto não dê tanto valor à sua vida, ou porque você é muito medroso e estava com medo correndo de alguma coisa, enfim. A gente pode até chegar no comportamento a partir da mente. Aí, vamos dizer, houve uma questão externa que gerou aquilo ali, né? Mas, de uma forma geral, a gente precisa tratar esse ser que adoece. Não só a doença, porque senão você tira ali, vou tratar o câncer, por exemplo, tratei. Mas eu não olhei para esse indivíduo que adoeceu. Eu não olhei para o campo que ele está inserido. Quais são as relações familiares dele? Quais são as relações de trabalho dele? Como que ele vê a vida? Como que ele sente a vida? O que aquela doença está comunicando para ele? A probabilidade de eu resolver aquilo e isso virar um outro sintoma, uma outra doença... Deslocar só, né? Deslocar é grande. Sim. É grande. E aí a gente vê aquelas pessoas que saem de uma doença para outra, sabe? E no momento em que a gente adoece, a gente tem
a possibilidade, né? A vida dá aquela chacoalhada, né? Até chacoalhei o microfone. É o seu ser te dando essa chacoalhada. Olha, vamos olhar para mim também um pouquinho. E não adianta a gente querer ser só espiritual ou só material. É aquilo que você estava falando, né? Poxa, vai mudar de emprego, vai não sei o quê, faz o quê? Chuta o balde? Uhum. O caminho é o caminho da comunicação entre esse ser espiritual, essa essência, e as manifestações que a gente tem dessa essência, materiais. Porque muitas pessoas, você como psicóloga, né? Eu que trabalho com executivos, a pessoa fala, né? Não, eu vim para cá para tomar coragem para pedir demissão. Ou eu vim aqui para me separar, né? Ou seja, colocando no externo a causa do sofrimento e até tentando traçar uma linha do adoecimento com aquela coisa externa, né? Uhum. Eu tô com dor de cabeça crônica por causa do meu trabalho, né? Eu tô aqui para pegar a coragem para poder pedir demissão. Então, nesse seu trabalho de mapa, você olha isso tudo, como é que é? É mais associação livre, a pessoa vai falando, ou você vai conduzindo a pessoa? A Associação Livre, a gente trabalha mais na psicanálise, Sim, né? sim. Eu sou gestalt terapeuta, então Tá. a gente olha mais o fenômeno, mas o estar em relação, como que você se comporta na relação com o mundo, nas coisas. Mas veja, isso é a minha linha de trabalho dentro da psicologia, que nada tem a ver com essa questão que a gente está falando. Perfeito. Do adoecimento, Legal. do corpo. Eu posso usar a ferramenta que eu quiser. Boa. Ok? A gente tem N ferramentas de autoconhecimento, de reconexão consigo mesmo, Tá bom. de reconexão com esse estado de flow que a gente chama. Que não adianta eu querer ser só um ser espiritual, né? Uhum. Viver só na minha essência. Não, eu tô encarnada, eu tô na matéria, eu tô existindo aqui, então eu preciso ter o meu estado de materialidade, eu preciso ter aqueles personagens que a gente estava falando, pai, mãe, filho, diretor da empresa, faxineiro, funcionário, né? Eu preciso ter Essas personas, né? essas personas, eu preciso ter esses bens que a gente possui, né, para existir. Preciso ter a luz, preciso ter a cadeira, a gente precisa ter essas coisas para existir no mundo. Mas a gente não pode estar preso a essas coisas sem dar a possibilidade dessa sua essência expressar aquilo que você precisa. Porque aquilo é a tua ferramenta. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão, né, que é o ser, fazer, entre esse self maior, esse estado de consciência, ou esse estado espiritual, se você quiser chamar assim, com o teu ego, com a tua persona, com o teu fazer no mundo, você faz de uma forma fluida, você faz de uma forma criativa. Porque na verdade, a gente precisa desses condicionamentos. Porque esses condicionamentos é que nos permitem aprender no mundo. Senão eu vou fazer o quê? Eu aprendi a andar. Uhum. Se isso não estiver armazenado num lugar de condicionamento, eu não vou saber andar. Eu vou ter que aprender a andar todas as vezes. Você falou de flow, né, Ana? A gente também estuda psicologia positiva. É o flow da psicologia positiva mesmo que você está falando? Ou é um flow mais de fluxo da vida mesmo? Não, o flow que eu falo é o fluxo entre o seu self, essa é a sua consciência, e o seu ego. O flow de permitir a vida ser viva, né? De você ir Ser vivendo viva. as experiências de acordo com o que faz sentido, né, para você, tanto Ser espiritualmente, quanto ali na matéria, e deixar esse flow vir o fluxo da vida, né? fluxo. Deixar o fluxo da vida acontecer. Que aí, É dentro da ciência quântica, a gente percebe que existe um campo da realidade, que é dentro do tempo e do espaço, que é condicionado, que é o campo da matéria, que é onde existe o ego, aonde existem essas personalidades, onde existem esses condicionamentos. E existe uma outra dimensão da realidade que não é separada, né? São dimensões, elas estão ali juntas, que é uma dimensão fora do tempo e do espaço, que é uma dimensão criativa. Você não tem condicionamento ali nesse lugar. Então, é esse estado da nossa alma,
esse estado espiritual de ser, que também está ali. Então, esse fluxo é essa comunicação entre o nosso lado livre, criativo, comunicativo, da existência do ser, e do nosso lado condicionado no que eu aprendi como sendo certo, do que eu absorvi na criação dos meus pais, que absorveram também lá da ancestralidade, daquilo que vai trazendo, do lugar onde eu vivo, das leis e das regras que a gente tem que ter para conviver em conjunto. E, Ana, eu vou te fazer uma pergunta, escutando você falando sobre espiritualidade. As pessoas podem estar escutando e pensando assim, poxa, mas eu já sou uma pessoa muito religiosa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa espiritualidade que você está falando e o quanto isso tem a ver com religião. Tá. São coisas diferentes, na verdade, tá? A religião, ela deveria ser um espaço da prática da espiritualidade, tá? Um espaço ritualístico, na verdade. A gente tem rituais que também são importantes, que nos permitem estar num estado de espiritualidade, de elevação dessa consciência, tá? Mas tem um conjunto de regras e de leis ali dentro de cada religião que cabe a cada um e ok, tá? Se isso te leva ao propósito de trabalhar a sua espiritualidade. Mas o que a gente vê, né, muitas vezes acontecer, a pessoa vai lá, pratica aqueles rituais, aquelas situações e tal, e sai dali e não teve nenhum aprimoramento das suas virtudes, por exemplo. Vai só no mecânico ali, né? É um processo mecânico, ela vai ali num processo mecânico, cumpre aquilo e vai embora, tá? Todo mundo que pratica uma religião é assim? De jeito nenhum. Agora, eu só alcanço um processo de expansão da minha consciência, de aprimoramento do meu ser, de elevação, né, de sublimação da minha essência a partir de uma religião? Não. Tá? Tem pessoas que são extremamente espiritualizadas e que não praticam religião nenhuma. Sim. E tudo Acho que esse movimento tem sido cada vez, né, mais frequente. Ou que às vezes até bebem de uma, de outra, né, de conceitos, acabam não praticando nenhuma religião como um todo, mas que aquele conceito ali daquela religião faz sentido para mim, aquele ali faz sentido para mim, aquele ali faz sentido para mim. Tudo bem, se isso te faz crescer como pessoa, num estado de amor, dessas emoções superiores, de gratidão, de superar as suas dores, de alcançar até esses arquétipos superiores mesmo, sabe? De bondade, de justiça, verdade, coisas que a gente vai alcançando e se aprimorando, ok. Ana, as pessoas que te procuram, elas já vão já com essa demanda já da psicossomatização, né? Ou seja, as pessoas... Ou não, você vai investigando em cima da psicossomatização? Não, eu não trabalho só com isso, tá, né? Eu trabalho dentro do processo da clínico, da terapia. Tá, mas você usa isso como um fiozinho ali do novelo de Lani para puxar? Você usa mais como um guia? Sim, a gente pode usar. Então, a doença como um caminho, né? Isso. Para essa saúde real, é que essa doença, ela comunica alguma coisa de você. Fica mais evidente para você poder tratar ali a pessoa. Então, a gente consegue usar isso também como uma forma da pessoa entender aonde é que está o desequilíbrio, aonde é que está essa dor que ela está sentindo, que acaba por se manifestar num processo físico, mas que tem a ver com esse seu campo de pensamento. Esse teu campo de pensamento. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, a pessoa está com uma rouquidão. Tem alguma coisa que ela ficou travada, que ela não conseguiu falar, algum trauma, algum medo de alguma situação que aconteceu, que ela agora não consegue falar. Não dá para traçar esse paralelo ipsis literis, né? Ou seja, sempre com a pessoa, não tem uma cartilhazinha. Não né? tem uma cartilha, por isso é que é um mapa, né? Tá. Não é uma regra, né? Quando a gente traz uma receita de bolo, isso é um processo de fora para dentro. Tá bom. E esse processo de cura, de crescimento, ele é um processo de dentro para fora. Legal. Então, você tem coisas que a gente sabe que são importantes para um processo de saúde real, que eu nem
nem falei aqui, né? Mas que a gente tem que olhar para todas as dimensões desse ser. Então, eu tenho que saber que eu estou fazendo uma boa alimentação, que eu estou fazendo, que eu estou tendo exercício, que eu estou tendo um sono bacana, né? Coisas que vão ajudando esse processo bioquímico a funcionar bem, tá? Mas eu tenho que olhar para a minha dimensão emocional, eu tenho que olhar para a minha dimensão mental, que são os meus pensamentos, essas crenças, isso tudo que eu vou trazendo. Então, eu tenho que olhar para isso tudo também, para todas essas dimensões. E aí, esse campo que é mais sutil, ele é muito pessoal. Então, eu não posso chegar e falar assim, você vai fazer isso que você vai ter este resultado. É isso e é isso. Eu posso dizer para você que se você mudar o seu pensamento, você vai mudar a tua realidade. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Então a gente pode dizer que todos, não sei se é muito forte a afirmação, mas todas as doenças têm um fundo emocional, mental. Por essa questão por esse olhar da ciência quântica aplicada à biologia que a gente estava falando, né? Da questão de captar a informação do meio, e a gente capta isso a partir da nossa interpretação, e aí vai mexer na sua bioquímica toda, sim. Tá? Tem um caráter do seu pensamento. Porém, isso é uma coisa importante a gente trazer aqui, né? Pô, então é só mudar o que eu estou pensando e mudo tudo, muito fácil. Então, eu agora pensamento positivo, né? Resolvi a vida. Não é só o pensamento positivo, porque na verdade a gente tem duas facetas da nossa consciência. Da nossa mente, desculpa, duas facetas da nossa mente de forma de pensar, que é o processo consciente e é o processo subconsciente. O processo consciente é onde está a nossa criatividade, onde estão nossos desejos, onde estão nossas metas, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, né? Isso está no processo consciente. O processo criativo, já falei, né? No processo subconsciente estão todos os programas que rodam no nosso cérebro. Então, se a gente imagina que o cérebro é um computador, a gente tem programas que têm que ser colocados ali para funcionar. E esses programas, eles vêm dentro da mente subconsciente, que é uma mente automática. Eu não tenho esse controle direto nessa mente. Então, não adianta eu querer ficar falando para mim, repetindo a palavra, eu vou conseguir um emprego novo. Eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego. Isso vai funcionar se essa repetição tocar na sua mente subconsciente. E na maioria das vezes, não toca. A pessoa, como é que faz para tocar na mente subconsciente? Até porque esse emprego não é só um emprego, né? Tem muita coisa envolvida ali, né? E aí, esse olhar é um pouco mais profundo e que mais difícil. E aí, a gente tem uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, que é a ideia do vamos pensar positivo e vamos conseguir as coisas. Isso gera uma angústia imensa nas pessoas. Que, poxa, eu penso positivo e eu não consigo aquilo. Eu estou fazendo aquilo, mas a gente só usa essa mente consciente 5% do nosso tempo. 95% do nosso tempo, a gente usa essa mente padronizada, mecânica, dos nossos padrões mesmo. Mas uma forma de trazer a consciência é falando, né? Sim, uma forma de fazer você... Falando para um terapeuta, seja falando para você mesmo. Né? Você olhando para você, você vai entendendo. Uma forma de você ir se dando conta do que está no seu escopo subconsciente como programa para você. Por exemplo, é você ir se dando conta das conversas internas que a gente tem o tempo inteiro. Então, pegando esse gancho de conversas internas, mente, percepção, eu sei que você fez uma parte do seu mestrado na Índia, né? Fiz. E eu imagino o quanto lá se falou sobre a meditação, ou pelo menos a atenção plena, né? O estado de presença, contribuindo para essa percepção toda que você trouxe aqui, né? Isso é dos pontos que a gente bota nesse mapa como uma possibilidade de chegar a um estado de saúde real.
tá? O estado de percepção plena. Por quê? Quando a gente tá... Então, a gente tem essas duas mentes trabalhando o tempo todo, tá? Essa que é automática, que tem esses padrões que você aprendeu, mas que nem sempre falam de coisas que são saudáveis para você, tá? Que eu aprendi na maioria do tempo lá entre meus 0 a 7 anos, quando eu estava operando com uma onda cerebral, em maioria teta, que é a de hipnose. Ou seja, de esponja mesmo, absorver tudo. Tudo. Absorvo tudo e jogo tudo lá. Vou jogando, tá? Independente do que venha. Independente do que vem. Vai vir uma coisa legal e vai vir uma coisa E não depois legal. a gente não vai lembrar. Principalmente porque a criança é muito autocentrada. Então, ela entende que tudo que está acontecendo no mundo está acontecendo por causa dela. Então, se você é o papai que chegou em casa bravo porque bateu o carro ali na esquina, eu vou entender que você está bravo porque eu fiz alguma coisa errada. Entendeu? E isso ela vai depois elaborando isso de uma forma melhor, mas aquela sensação do eu sou inadequado, gravou lá no subconsciente, ok? Então, a gente tem essas duas mentes acontecendo. Quando eu estou pensando, eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Como é que é isso? Me ajuda aí? Vamos lá. Agora ficou... Vamos lá. Quando eu estou nessa conversa interna comigo... Tá. Vou te dar um exemplo mais concreto. Quando você está dirigindo, a gente dirige, quando você aprende a dirigir, você está prestando atenção. Espelhinho, retrovisor, embreagem, passa-marcha, não sei o que. Aí você absorve aquilo entra na tua mente subconsciente. Perfeito. Ok? Então você passa a ter aquele comportamento de uma forma automática. Você não pensa mais naquilo. Lógico. Então você dirige, o teu comportamento é regido pelo teu subconsciente. Ok? Tá, beleza. Aí você vai conversando com o teu amigo. Você está pensando no que você está conversando ali com o teu amigo. Você não tem noção do que você fez para dirigir. Não tem. Quem está dirigindo é a tua mente subconsciente. Ok? Então, quando a gente está nessa conversa, nesse pensamento repetitivo, no que a gente chama dessa mente macaco, um pensamento, outro pensamento, pulando de um galho para o outro, um pensamento, sai de uma coisa... Você está automaticamente ativando a sua mente subconsciente. Então, quando você está pensando, quem está em ação... é a tua mente subconsciente, tá? São esses padrões, são essa forma de agir, esses comportamentos, essas que vão permeando a tua forma, as suas escolhas, a sua forma de reagir. Então, esse que está ali. Quando você faz uma meditação, o processo de meditação vai aos poucos espaçando o espaço, né? Espaçando o espaço. Causando um espaço entre um pensamento e o outro. Então, você vai tendo lacunas entre o pensamento e o outro. O que está existindo nessas lacunas? A consciência. Clareza, né? A consciência. Né? É o observador. Aquele ser que está ali. Então, você vai abrindo esse espaço. E quanto mais você vai abrindo esses espaços, mais você está num estado de presença. Então, você está inteiro onde você está. Você não está viajando, né? Então, você está operando a partir da tua consciência, do seu estado de self, aquele que a gente estava falando que precisa estar em fluxo. E não tanto de uma programação. Deu para entender isso? Deu. Sim, e mais do que os espaços, né? Quando você está nesse momento de atenção plena, você está se percebendo a qualidade dos seus pensamentos, né? O que vem. E é um desafio, né? De você não entrar, porque quando você entra no pensamento é que vem a ansiedade. Sim. Né? A gente tem vários tipos de meditação, né? Tem uma meditação que é aquela que você, por exemplo, deixa o pensamento ir passando, né? Você tem uma meditação de concentração, que você foca num ponto. Você tem uma meditação de percepção deste ser maior. Então, você vai se afastando, você começa a observar quem está observando. A pessoa deve estar assim se perguntando, né? Poxa, beleza, então eu não tenho que ficar só falando mensagens positivas para o meu subconsciente, conscientemente para o meu subconsciente assimilar aquilo,
Então eu tenho que só meditar e tá tudo bem, é isso? Não, a gente tem várias coisas, né? Várias coisas que a gente tem que fazer. Gente, não tem milagre Não na tem vida. milagre. Olha só, a Não parte tem, do meu. complemento. Ele tá fazendo Não, então, o você advogado sabe, do diabo, você tá sabe, ótimo. é isso aí. É isso aí, porque a dúvida que chega mesmo, né? A gente vai atuar no subconsciente de algumas maneiras. Então, uma é através da onda teta, tá? É alta, teta, gama, é isso? Ah, tem várias, né? Tem Beta, tem várias. vários níveis de oscilação São frequências mentais? São frequências mentais, Tá. tá? Frequências do pensamento, né? Ondas Perfeito. do pensamento. A teta é essa que a gente faz o processo de absorção para o subconsciente, Tá bom. ok? Que momentos que a gente está com isso super aflorado? Por exemplo, logo que a gente acorda ou pouco antes da gente cair no sono. Tá aquela história de botar um fone de ouvido com alguma coisa para aprender, faz sentido? Faz sentido. Opa, Faz sentido. pessoal da prova aí, ó, fica a dica. Faz sentido. Então, esse é um processo que a gente chama de auto-hipnose, por exemplo. Aí sim é uma hora que você pode trazer uma frase contrária ao seu padrão, tá? Mas qual é o lance? Não adianta você trazer só uma frase chave, né? Tipo, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro. Qual é a ação que você tem que fazer para ganhar muito dinheiro? Qual é o padrão que eu já consegui reconhecer que está me impedindo de ir além? Ah, legal. E aí eu vou fazer uma coisa contrária a esse Perfeito. padrão. Sei lá, procrastinar. Eu não, né, a pessoa não acorda, não faz nada, né? Ficar dormindo só. Mas qual o padrão que te leva à procrastinação? Qual é a crença? Qual é o pensamento? Tá. Então eu tenho que começar a prestar atenção nessa conversa que eu tenho, que normalmente aí nessa conversinha a gente tem muitas riquíssimas. É ali, né? Tem riquíssimas instruções do que está te impedindo de ir além ou de fazer o que você precisa fazer. E aí você, por exemplo, traz isso. De uma forma geral, a gente tem, por causa dessa história da criança e tal, a gente tem crenças ligadas à falta de amor e à falta de segurança. Que aí vai no medo também, né? Que vai no medo. Então a gente... É pertencimento, né? Ao pertencimento, à falta de amor. Então... coisas do tipo, eu estou seguro, eu me sinto seguro, Legal isso. eu me amo, eu sou capaz de amar e ser amado. Eu não preciso ser melhor, né? A gente tem, para ser amado eu preciso ser melhor. Não. Então, esse tipo de coisa são coisas que são meio coringas, porque todo mundo meio que passa por isso. Tá. Eu posso tentar comparar aqui, se não tiver nada a ver, beleza, tá? Porque a gente trouxe já aqui um especialista em Reiki, que também trabalha com o Ho'oponopono. É um pouco de Ho'oponopono, de afirmação, assim, pega um pouco nisso? Sim, pega. Pega, né? Pega. O Ho'oponopono... PNL, assim, uma coisa... Sim. Todos esses processos. De afirmar, né? Mas não adianta isso que eu estou falando. A afirmação, ela não pode ser através da mente consciente só. No automático. O pensamento positivo, ele é maravilhoso. Você ter uma vida conscientemente com pensamentos positivos é bacanérrimo. Mas eu preciso que esses pensamentos positivos acessem o subconsciente. Ou seja, não adianta botar o fone de ouvido e falar, né? Ficar escutando e dormir, não é só isso. Tem que ter ação também. Você provavelmente vai empacar ali num padrão que às vezes é muito arraigado. Tá? Então, quais são as formas que a gente transforma isso? A gente transforma através das ondas teta, então, os processos de hipnose, auto-hipnose. Então, logo que eu acordo, sabe quando você está ainda meio tonto, assim, meio, né? Esse é o lugar, ou aquele lugar que você está meio achando que vai começar a sonhar, mas ainda não está sonhando. Agora, cuidado com o que você vai escutar, tá? Não vai botar aí gravação para pensamentos positivos, 3 horas de gravação, e você não escutou antes o que está ali. Importante isso. Tá? Então, faça a sua gravação, né? De repente. É até melhor você se escutar, né? Você escutar você mesmo falando. Para o que você vai, para não ficar... O que eu tô colocando no meu subconsciente que eu não estou prestando atenção, tá? Para o tiro não sair pela culatra, né? Então, esse processo. O processo de repetição leva a um hábito que vai para o subconsciente. Então, aquilo que a gente falou do aprender a dirigir é um processo de repetição, tá? Então, quando a gente fala, sei lá, quer mudar a alimentação. Então,
Você tem que ficar não sei quanto tempo fazendo aquela alimentação até você mudar aquele hábito. E tem um tempo específico, desculpa, tem um tempo específico para isso virar um hábito no subconsciente? Difícil falar, né? As pessoas falam 28 dias, 21 dias. Né? Mas não adianta você fazer 21 dias e depois você parar. Porque que acontece? Aquela sinapse que você tinha, aquele canal que você tinha anterior dos seus neurônios, daquela ação, ele continua lá. Só que ele está lá muito mais tempo. Então, vamos dizer, ele está com um calibre maior. Tá? Aquela introjeção de que eu não sou merecedora de amor, por exemplo, ela está lá há muito tempo. Então, se eu faço uma coisa 21 dias e parei, meu amor, aquilo vai voltar a funcionar. É como academia, né? Você faz 21 dias de academia, depois, poxa, mete pé na jaca, come pizza, não adianta nada. Vai voltar, porque você tem que fazer aquela outra introjeção, aquele outro hábito se tornar, vamos dizer assim, mais volumoso. E talvez até mais forte, né? Porque você separar, vai ficar até mais difícil para você começar de novo, né? Sim. E também percebendo o sentido, né? Percebendo o sentido. Você vai sentindo ali aquele movimento, né? Não, são 21 dias, acabou e ponto. Mas vai se percebendo nesses 21 dias, né? Isso é forte. Sim, porque você vai vivendo essas alterações. Então, o que o teu corpo, o que a sua sensação no corpo está te dizendo desse processo que você está vivendo, tá? E aí, as ondas teta, o processo de repetição. Quando a gente tem uma emoção muito forte, a gente normalmente faz uma marca no subconsciente também. Tá? Uma emoção muito forte, tipo um trauma, isso? Falando? Não, pode ser uma emoção boa também. Pode ser uma coisa boa, né? Pode ser uma emoção boa. Tá. Pode ser ter uma emoção. Gostei disso. Uma emoção acompanhada daquela ação, você tem costuma ter uma marca maior no seu subconsciente. Tá. Então, uma outra coisa que eu falo é a meditação, o estado de presença, né? Respiração consciente. E aí deixa de ser a meditação também, né? De certa forma. A respiração consciente e o estado de presença, eu quero voltar para falar mais uma coisa. Mas a prática, né? Você fazer essa prática sempre. E uma coisa que é fundamental, que é talvez o grande pulo do gato. Apaixone-se pelo processo de crescimento, de transformação, de cura. Todo mundo adoece. Você sabe isso tudo? Eu adoeço também. Uhum. Porque a gente está em transformação, a gente está em evolução, a gente está em crescimento. Então vai ter um momento em que eu não vou escutar, vai ter um momento que eu não vou perceber, vai ter um momento que vai ter um desequilíbrio que vai e vai. Então, quando eu entendo que isso está acontecendo, puxa, mas eu fiz isso tudo e tive doente de novo. Cara, ótimo, porque isso é o canal de comunicação. E dentro desse processo de você criar um novo hábito, de você criar um novo pensamento, uma nova forma, se você se apaixona pelo processo, mesmo que a ação do processo em si seja meio chata e dolorida, mas você sabe que esse é o processo de evolução e crescimento. O recado mesmo que a gente saiba que o que causa o adoecimento, a gente pode adoecer e tudo bem, o importante é estar alerta a isso e agir em cima disso, né? E se apaixonar pelo processo de evolução, porque quando você ama esse processo de estar em evolução, você está jogando uma emoção positiva no teu subconsciente, você tá criando uma nova forma de criar novos padrões de pensamento, novos padrões de comportamento, de uma forma mais elevada. Para isso a gente precisa estar aberta, né, para esse movimento. E a gente tende a fazer o contrário, a gente tende a fazer assim, eu tenho que fazer, eu estou doente, então agora eu vou ter que fazer... Uma vitimização. Né? Fisioterapia. Fisioterapia é um saco, eu tenho que ir não sei aonde, eu estou jogando todo um condicionamento de uma dificuldade imensa, de uma dor, de um pensamento negativo, de uma forma de ver dentro do meu escopo, né? Que atua 95% do meu tempo e que vai me gerar mais doença. Complicado. Então, quando eu vou fazer aquilo, cara, é difícil, é chato. É chato fazer fisioterapia, vamos supor, né? Não estou dizendo que seja chato, mas que naquela mesma pessoa. Sim.
eu vou ter que fazer fisioterapia. Mas a fisioterapia vai me fazer voltar a andar, vai me fazer voltar... Energia psíquica para frente, positiva, a né? trabalhar aquilo ali. Isso é ruim, mas eu vou fazer, eu me apaixonar pelo processo, eu já mudo metade desse lugar, desse pensamento que pode ser um pensamento adoecido. Sim. E tem uma outra coisa também que é importante dentro desse lugar, né? A gente não ficar se cobrando. Eu tenho que estar bem, eu não posso adoecer. Sorria, né? Independente de qualquer coisa, né? Sorria, independente de qualquer coisa. Não, eu tenho que... As minhas emoções negativas, elas vão estar aí. A gente tem 5 vezes mais circuitos de emoção negativa no cérebro do que positiva. Então, passou a desgraça na televisão, eu vou pra lá ver. Até isso me chama. Aquela vozinha dizendo que vai dar tudo errado tá ali, né? Na nossa cabeça, né? Tá ali. Então, eu vou ter esses altos e baixos, eu vou ter essas emoções. O que eu faço com essa emoção? Eu me agarro nessa emoção. É porque esconder é pior também, Então, não adianta eu me agarrar nessa emoção e ficar vivendo aquilo ali, né? Chamar ela para sentar comigo, vamos vem cá. E nossa, isso é terrível. Também não ou dar uma vazão, a raiva, vou voar no teu pescoço e vou, né, te socar. Mas também não adianta eu ignorar. Fingir que não existe. Fingir que ela não existe. Sim. Então, eu tenho que acolher essa emoção e entender o que ela está me comunicando. Entender o que essa emoção está me mostrando. Quando a gente está mal, por exemplo, num processo de depressão, né, ou numa dor, ou num processo físico, quando você está com dor, você não consegue fazer nada. Não adianta você querer, você vai tomar o remédio, você vai tomar o medicamento, você vai tirar a dor. E quando você estiver sem a dor, em vez de você falar assim, eu tô curada e vou continuar fazendo tudo igual que eu estava fazendo, é nesse momento que você vai fazer as transformações que você precisa fazer. Sim. Ou seja, tem que ter um remédio para poder te dar forças para você poder olhar para isso, né? Para poder te deixar em condições de fazer isso. Ter causas e condições para isso. Sim. Perfeito. Mas você não pode, porque você saiu disso, não fazer. É lógico, claro. Então, às vezes, no processo depressivo, a gente vê muito, né? A pessoa tá mal, tá numa fase mal da depressão. Daqui a pouco ela tá um pouco melhor. Na fase mal, que não adianta você falar para ela, levanta, vai lá, vai a vida, poxa, olha aqui. Não é isso. Nesse momento, você vai ter que tratar aquilo, acolher aquela dor, entender aquele sofrimento. E quando você sair desta dor, porque vai sair, você vai ter uma melhora. E nesse momento da melhora, você vai ter que... É o momento de você fazer as transformações e os cuidados que aquela depressão está te comunicando. E avaliar, né? O que aconteceu ali naquele processo que te fez chegar ali, que agora você saiu e você não quer mais voltar. Acho que isso é o mais importante, avaliar qual foi o gatilho, né? De onde veio isso tudo, né? Qual foi o lugar que te adoeceu? Aonde foi que você parou ali e te adoeceu? Legal. Então, é todo esse processo. Lembrei que eu queria falar com vocês a respeito do estado de presença, né? O estado de presença é aquela questão do pensamento que a gente estava falando, quando a gente para esse diálogo interno, os macacos pulando, né? Eu diminuo essa ação automática que eu não sei qual é. Eu estou mais num estado de presença. Então, por exemplo, quando eu me apaixono, eu estou totalmente em estado de presença. Eu estou aqui. Está sentindo tudo, né? Eu estou aqui. Sabe? Eu estou nesse lugar. Eu não estou viajando no meu pensamento. Quem sai do estado de presença é a mente. A mente vai para o passado e a mente vai para o futuro. Eles têm processo de depressão e ansiedade. Tá? A mente tem a dificuldade de estar no estado de presença por essa comunicação. O corpo não. O corpo está sempre no estado presente. Então, se você olha para o seu corpo e sente o seu corpo, você consegue estar presente. Você entra no estado de presença. Então, quando a mente estiver muito enlouquecida, que você estiver muito, né, vendo que você está num processo de adoecimento mental, por exemplo, você recorre ao corpo. Então, a respiração consciente, ela além de regular o sistema simpático e parasimpático, daquele que a gente estava falando de estado de alerta, defesa e tal, ela vai fazer você perceber o seu corpo.
Então você ancora no teu corpo. Para vocês verem quantas vezes a gente já trouxe essa respiração consciente aqui no podcast. Muitas vezes. É muito Ou seja, porque sempre aparece, dependente do convidado, sempre aparece de novo. É muito importante. Então, você prestar atenção no seu corpo, nas sensações, no sentimento no seu corpo. E quando começar a sentir alguma coisa, né? Tô começando a sentir uma dor de cabeça. Por que eu tô sentindo essa dor de cabeça? Tentar investigar isso, né? Sim. Minimamente pode até ser porque você tá bebendo pouca água. Pode ser porque dormiu mal, mas aí eu dormi mal porque eu tenho dormido mal. Por que eu tô bebendo pouca água? Porque eu não tô me dando conta, porque meu pensamento... E esse é um lugar de autorresponsabilidade, né? Esse lugar precisa ser trabalhado, olhado. Esse é um lugar tão sensível, sabe? De ser tocado. Porque quando a gente fala que a doença é causada pelo campo mental, pelo corpo mental, pelos seus pensamentos, que você pode alterar toda a sua biologia a partir do teu pensamento, que o trauma gera uma doença física, e pode gerar sim uma doença física, né? Tudo que a gente já conversou aqui, os processos traumáticos e tal. A gente entra num lugar assim do... então você vai dizer que a pessoa... Um tempo atrás se falava muito a psicossomática de uma forma muito direcionada, né? Então, havia esse equívoco de falar, né? Você criou um câncer. Sim, dentro de um nível disso que a gente tá conversando. Os seus pensamentos te levaram a um estado fisiológico e biológico que provavelmente te levaram a um estado, a um adoecimento, um câncer, mas é um pensamento que não está no teu controle, que é automático, ok? Então não tem uma culpa nisso. Você não vai jogar um lugar de culpa na pessoa. Sem dúvida, é importante isso. Tá? Não é para culpar a pessoa. Agora, existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Identificar, né? Identificar e saber agir ali. Né? Culpa e responsabilidade. Ninguém quer ser culpado, mas todo mundo quer ser responsável. A gente quer ser, na verdade, a gente quer ser responsável por definir aquilo que é bom para você, por poder ter liberdade de escolha, por poder onde você quer atuar ou não, não é isso? Então, a gente também tem que ser responsável pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso pensamento, pelo nosso autoconhecimento. E entender que sim, existem formas de você acessar esse programa, acessar o seu pensamento, acessar esse programa e se responsabilizar pela sua vida. Sim. Se responsabilizar por tomar água, se responsabilizar por dormir bem, se responsabilizar por se observar, por entender comer, o que está acontecendo, né? Pelas atitudes que vão ser saudáveis para você na sua dimensão física, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão mental, na sua dimensão relacional com as pessoas, sabe? Com a família, com o suporte. E agarrar essa responsabilidade. E não simplesmente reagir, né? Não é reagir, né? Não é reagir. Nós precisamos ser criativos e não reativos. Muito bom. E no momento que a gente é criativo, é o momento que a gente faz a escolha. E é o momento que a gente atua nesse todo e traz esse estado de saúde. E aí, a cura se faz. E a cura, ela não é só física. Pode ser até que, dependendo do seu estado, do seu desenvolvimento, pode ser até que você não atinja a cura física que as pessoas imaginam. Mas a gente atinge um estado de cura do ser. E aquela doença, ela passa a ter um outro significado. Ela pode até entender melhor a finitude, ela pode até entender melhor, né, o processo de morte. Acaba usando aquilo ali como uma força, né, para alavancar ela para outro estado, né? Para o estado de ser. Legal. Então, e aí vem a saúde real que você fala. Aí vem a saúde real. Porque a saúde não é só você tirar o sintoma. A saúde real é a gente atingir esse estado e que, por favor, não precisa ser quando a gente está num estado de adoecimento que o corpo físico não tem mais retorno. E que muitas vezes a gente alcança, tá? Muitas vezes a gente alcança. Mas essa saúde real passa por a gente deixar de ser um robô, de agir sem estar nessa conexão com quem você é, de entender a capacidade que a gente tem de gerar e nutrir a nossa vida e não ser só comandado
Porque quando a gente está só nesse estado, também é mais fácil da gente ser levado para qualquer lugar. Ah, sem dúvida. É mais fácil a gente ser manipulado pelo medo. Então, peraí, o que é real? Esse medo é um medo que vai me curar ou é um medo emocional que realmente não está acontecendo? Bem, tá legal a conversa. Eu sempre sou o lado azulzinho que fica ali na cadência do horário e fica ali já até controlando. passou, né, do horário. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Muito por ter obrigada, disponibilizado, foi muito legal. Compartilhado com a gente essa visão mais ampla. De novo, pessoal, todo mundo fica doente, a gente só tem que saber olhar para a doença como uma oportunidade de melhoria. Acho que é isso. É importante tomar remédio. É importante se muito tratar, importante tá? se tratar. Essa conversa toda aqui não é para dizer não vá ao isso. médico. Não. Isso. Essa conversa é para dizer que a gente precisa estar em parceria. A gente Isso. precisa fazer um trabalho grande. Integral, né? Integrativo. Mesmo. Conectar as coisas. Não é só estar num lado, nem só estar no Isso outro. É a gente conseguir fazer olhar para esse ser como um todo. Muito tá? bom. Excelente. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você deixasse um recadinho final ali para aquela câmera. Algo que fizesse sentido para você, que feche aqui esse nosso papo. Pode ser uma frase, pode ser algo que você pensou, algo Tá, que... eu quero encerrar, assim, com essa questão, né? A gente lembrar que a gente pode se responsabilizar, sim, pela nossa vida. Que a gente não é uma vítima do acaso, a gente não é uma vítima do mundo, a gente tem o poder de transformar o nosso estado de saúde, a gente tem o poder de transformar o estado de saúde de uma forma muito maior, né? Que não só do corpo físico, e que isso pode trazer mais vida ao nosso tempo. Que às vezes a gente fala que a gente está precisando de mais tempo, né? E a gente pode estar mais inteiro, mais vivo, preencher esse tempo com o nosso ser de uma forma integral. Então, tenha coragem, assuma a sua responsabilidade e se lembre que você não é uma vítima. Muito é bom. isso. Boa. Muito bom, Ana. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Legal. Ficamos aí fechando mais um Complemento Podcast, hoje com saúde pós-mental integral. Isso aí. Um beijo, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.